Bom dia, pessoal. Diretamente do nosso estúdio no Brasil. É um programa feito com Débora Boller, de Brasileira para Brasileiros. Hoje vamos ter uma convidada muito especial, é a Célia Gonçalves. Foi desobediente, mas a história dela é de obediência, depois que ela aprendeu a obedecer aos pais, obedecer a Deus. Mas essa história tem que deixar para ela mesmo contar. E como ela conseguiu ser uma mulher virtuosa, como fala a palavra de Deus, como ela conseguiu superar todas as dificuldades. Oi, Célia, bom dia. Seja bem-vinda no nosso programa. Um prazer, bom dia. Eu quero falar um pouco no início da minha vida, quando eu conheci o meu esposo, que se chama Flávio, e conheci ele já estava nas drogas, meus pais contra esse namoro, e ali eu comecei a lutar pelaquilo que eu queria. A sua história, então, você vai contar desde o início, como você conheceu o Flávio, seu marido, e foi através disso que foi a sua história de desobediência. Sim. E quando eu conheci ele, meus pais não aceitaram pelo fato dele já estava nas drogas. E naquele momento a gente já se gostava e eu comecei a ouvir a voz de Deus, que Deus já falava comigo naquele tempo, já falava com ele. E ali eu comecei a lutar, mesmo com meus pais contra. E pela desobediência, eu vim conhecer esse mundo, né, que é das drogas, com meu esposo. Eu não consumi, mas vivi esse momento com ele. E nós nos casamos. Ele passou uma época sem consumir drogas e ficamos mais ou menos 15 anos. E durante esse tempo, ele teve uma nova recaída. E nessa recaída, ele voltou novamente. Mas esse período que você conheceu e você ficou 15 anos vivendo a situação de como as pessoas vivem nas drogas, e apesar que você não consumiu, mas você estava na igreja ou não? Não, eu ainda estava na desobediência, porque o Senhor já tinha me chamado. E eu cheguei aí em algumas igrejas, mas não firmei os meus pés. E aonde ele teve essa recaída, e passei por uns 3 anos a 4 anos numa prova muito grande. E o tempo que eu conheci ele nas drogas não foi da mesma forma que eu conheci ele durante esses 3 anos. E essa parte esses 3 anos que você conviveu com isso, qual que foi a parte mais difícil, assim? Fala pra gente como é o dia a dia dessa situação. A parte mais difícil é que eles se tornam, não digo como uma criança, mas dependente de alguém para ajudar. Né? Uma pessoa para estar ali acompanhando, porque a mente dela não funciona da mesma forma que uma pessoa normal. E muitas das vezes eles ficam abatidos, entristecidos, carentes, e aonde às vezes não tem o apoio. E E ele chegava em casa, como que você reagia? antes de conhecer Jesus, eu reagia como todos, brigando, falando palavras mesmo que não agradavam o Senhor, tentava lutar contra aquilo ali com violência. E quando eu conheci Jesus, eu comecei a trabalhar totalmente diferente. Aí eu vi que o Senhor começou a trabalhar na minha vida para ajudar ele. E eu comecei a me quebrantar, né? O Senhor quebrantava o meu coração e eu comecei a ver ele mesmo como uma pessoa dependente do Senhor. E nesse momento eu queria ser uma mulher sábia, porque na Bíblia diz que a mulher sábia edifica a tua casa e a tola destrói. Então eu mudei a minha opinião, mudei a minha atitude diante do Senhor e comecei a buscar Jesus. E fui conhecer uma igreja, conhecer Jesus verdadeiramente. E tive um encontro com Deus. E quando eu tive um encontro com Deus, o Senhor me ensinou como cuidar dele. Ele chegava de maneira totalmente destruída. Ele consumia muita droga. E eu vivi um momento de tribulação, tive um momento de decepção, momento de angústia, depressão. Então eu passei por tudo isso para adquirir aquilo que eu queria um dia. E ele era agressivo quando chegava em casa? Como é que era? Não, ele nunca foi agressivo comigo. Eu nunca precisei de falar que reclamar dele. Muito pelo contrário, eu era mais agressiva do que ele pelo fato de eu estar no problema junto com ele. Ele não. Mas ele era dependente de alguém, sempre. Né? De cuidados, de
de almoço, muitas das vezes falar para tomar banho, né, para andar na direção mesmo. Mas eu só consegui isso depois que eu conheci Jesus. E ele chegou a ser internado? Como é que foi? Ele chegou a ser internado várias vezes. Você tem uma história, né? Que você ia lá, ele saía, ele fugia e depois você ia lá. Como é que é a história? A história dele fugir mais era na igreja. Mas muitas das vezes ele teve início de overdose, ele passou muito mal, eu tinha que levantar durante a madrugada para levar ele para hospitais e ficar lá com ele. Né? E para a glória de Deus, eu fui e nós voltamos sempre bem. Mas porque o Senhor estava no controle. E vocês têm uma filha em comum, né? Como ela vivia isso, assim, vendo essa situação? Eu tentava esconder, mas ela ouvia tudo o que eu falava com o pai. Ela não entendia que eu estava ali falando, xingando, pelo fato da situação. Mas hoje que ela vem entender, porque eu tentei esconder que ele consumia droga no tempo que ela era criança. E ela tinha mais ou menos quantos anos? 5 anos. Eu quero dizer que muitas das vezes a desobediência pode levar a uma consequência dolorosa. Eu quero dizer para os irmãos que, principalmente para os adolescentes, os jovens de hoje, escute seus pais, seja obediente aos teus pais, porque eles sabem o que é melhor. E aqueles que já estão na situação, já estão no casamento, luta, busca do Senhor, porque o Senhor tem vitória para todo mundo. Nós precisamos estar em comunhão com o Senhor, ter intimidade com Ele, entregar nossa vida verdadeiramente ao Senhor. Aí a vitória vem. E você conseguiu ser virtuosa, né? Amém, sim. Sim, hoje eu congrego, hoje eu sou diaconisa numa igreja, hoje eu trabalho com pessoas nessa situação e Deus tem usado e pela misericórdia nós estamos aí. E eu só tenho que agradecer ao Senhor e dizer para o povo de hoje, o povo de Deus, que verdadeiramente Deus é fiel. Amém. Muito obrigada, seu testemunho é realmente assim, a gente teria que ter mais tempo para poder conversar com detalhes, e porque não é fácil ser virtuosa, não é fácil ter paciência, e você conseguiu ter essa paciência de Jó aí para poder superar todas as dificuldades do casamento. Você tentou, né, separar, você quis sair, você pensou em algum ponto assim? Eu não tentei separar, mas pelo fato de estar em depressão, oprimido, muitas das vezes a gente acha que a solução é realmente dar um fim no casamento. Mas eu não tentei separar. Obrigada, Célia, por estar aqui no nosso programa, você ter vindo, ter contado sua história, ter compartilhado conosco. E eu tenho certeza que vai estar edificando muitas almas, muitas pessoas que não é difícil ser virtuosa, é difícil ter persistência e você conseguiu. Então, parabéns. E a sua história vai edificar muitas almas, eu tenho certeza. Então, gente, semana que vem, o marido dela vai estar aqui, o Flávio, e escute. Entra semana que vem no nosso programa, no nosso canal, que vai ter a continuação da história do Flávio e da filha dela, que como eles conseguiram superar essa situação toda. Obrigada.